Alô, TV Humana, mais uma vez estamos aqui com vocês, eu e meu amigo Garcia, mais um Experiência em Pauta. É um convite para você refletir sobre o valor da sua experiência, como reconhecer, aproveitar ou adequar melhor as suas experiências. Hoje temos um assunto, um tema recorrente no nosso dia a dia, principalmente para o pessoal que já passou dos 50, a turma dos 50 a mais, que é a nossa rede de contatos. O maior ativo que um profissional experiente, com alguns anos aí de estrada, tem: sua rede de contatos. Esse é o nosso tema hoje, Garcia. Boa. Bom, muito bom estar aqui de novo. Esse é um tema bastante interessante. E daí hoje nós vamos inverter. Eu vou começar a falar, tá, Gouveia? Como sempre, para você que Fique estiver à nos vontade. assistindo, para você que está nos assistindo aí, como sempre, eu sempre falo o seguinte: nós não planejamos nada, não tem um roteiro aqui, não tem um teleprompter na tela, e nós vamos conversando aí, né, Gouveia, à medida que vai surgindo as ideias aqui, né? Por isso É que isso isso aqui aí. se chama experiência em pauta, porque o conteúdo está aqui dentro. Então, o que eu queria começar é o seguinte, essa questão aí da rede de contatos. Acontece o seguinte, quando você começa uma vida profissional e você talvez, Gouveia, talvez você deva ter passado por isso, mas eu passei. Então, vou falar aqui minha ótica. Você tem alguns momentos na sua vida. Tem aquele momento de construção da sua carreira, que isso Correto. pode acontecer em paralelo aí com sua época de estudos. Então, tem pessoas aí que, quando estão fazendo aí curso técnico, faculdade, etc., já estão trabalhando, então já estão construindo aí sua carreira em paralelo aí à sua capacitação. Tá? Mas vamos dizer assim, a grande maioria não é assim. A grande maioria estuda, se forma em alguma coisa e vai para o mercado de trabalho. E aí, o que acontecia com a gente? Não posso falar que isso é uma realidade hoje, em 2024, mas vou falar no nosso tempo e vamos falar de mais jovens, né? Porque eu falo mais jovens porque também nós somos jovens veteranos, como nós já falamos em outros programas aí, não somos velhos, né? Então, o que acontece é assim, o jovem, ele quando entra no mercado de trabalho, a preocupação dele é vencer na vida. Isso, como estou dizendo, algo que quando nós éramos mais jovens. Hoje não sei qual que é a ideia dessa moçada aí. Então, vencer na vida era o seguinte: todo mundo tinha sonho de ter um cargo de liderança. Tá? Então, mas ainda lá no passado, pouco antes da nossa geração, o sonho era ser chefe de alguma coisa. É isso? É Por quê? verdade. Porque tinha um motivo muito simples: o chefe ganhava mais. Só por isso. Ah, mas o cara tinha ambição de mandar nos outros. Isso sim, mas vou dizer, a esmagadora maioria era ganhar mais. A ilusão que existia, principalmente eu no meu primeiro emprego lá, que eu trabalhei em fábrica, o chefe ganha bem. Era isso que o pessoal falava, né? Sim. Bom, pois bem, mas o que isso daí tem a ver com nossos contatos, né? Que ao longo da vida, principalmente nessa fase aí inicial de carreira, você vai conhecendo pessoas. Então, seja lá colegas do mesmo nível, colegas no nível hierárquico acima, talvez aí fornecedores, talvez aí clientes, você vai conhecendo pessoas. O que acontece com muitas pessoas é que quando eles conseguem o sonhado cargo de liderança ou de chefia, às vezes eles pegam e falam que não tem tempo para mais nada. Isso é uma outra coisa também que eu não lembro se nós já falamos aqui nos nossos programas aqui, mas é um problema crônico da humanidade que se chama gestão de tempo. Então a pessoa fala, não tenho mais tempo para nada. Então, o cara não tem tempo para, hoje, com todas as tecnologias que nós temos, o cara manda um WhatsApp para a pessoa, meu, e aí, como você está? Aí o cara não responde. Aí se o cara que mandou a mensagem fica chateado, tá, e fala, mas aí um dia consegue falar com a pessoa, por que você não respondeu a minha mensagem? Ah, porque não tive tempo. Pois é, então você imagine quando era a época de carta, quando você ia no correio, lá escrevia no papel, ia no correio, mandava uma carta para alguém, ainda pagando para chegar na casa dele, e você não ter resposta nenhuma. Então, um cara desse daí nunca ia responder.
né? Então ia ser mais ou menos que nem um seriado que passou aí, a história de Haruhi Matsuo, As Cartas Perdidas, que teve um tempo atrás aí, né? Então isso já começa sendo o primeiro erro, você pegar e falar que não tem tempo com toda a tecnologia que nós temos hoje. Eu acho que se você recebe um WhatsApp de alguém que faz tempo que não fala com você, ele faz uma pergunta simples, do tipo, como você está? Acho que não tem problema nenhum você parar 5 minutos lá, olhar para as mensagens, ô meu, tudo bem aqui, estou meio enrolado aqui, vamos marcar um dia para um café? Mas as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque na dinâmica delas aí, na ânsia de chefia, liderança, etc., são coisas diferentes, mas a cabeça de muitas pessoas está ali misturada, acabam menosprezando. E uma das coisas que as pessoas menosprezam mais ainda é o LinkedIn. Eu não faço propaganda aqui de nada, mas acontece que hoje o LinkedIn não é uma questão de propaganda, é uma questão de uma ferramenta para o bom uso de contatos e de relacionamentos comerciais. Então, o cara cria lá um LinkedIn, nunca lê nada, uma pessoa manda uma mensagem para ele, não responde, não está nem aí. E aí a culpa sempre, não tenho tempo para nada, nossa, eu estou super ocupado, ocupada, não consigo olhar o meu LinkedIn, não consigo responder ninguém. Pois bem, esse é um grande erro que eu cometi. Eu tive nessa situação de não ter tempo para nada. Tá? Se realmente eu não tinha tempo ou não, isso aí já é uma outra questão, mas o fato é, eu não olhava LinkedIn, não respondia ninguém que me mandava, perguntava alguma coisa, tal. E assim, não era nem maldade mesmo, era o contexto lá que fazia com que eu não desse atenção para isso. Até que um belo dia vem aquela famosa puxada de tapete. O que é uma puxada de tapete, para quem não sabe? Tem gente que não sabe. Puxada de tapete é você ficar desempregado. Vamos ao pé da letra falar aí. Então, essa blá 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 também que tem no LinkedIn é estou avaliando projetos, avaliando novas oportunidades, transição de carreira. É o seguinte, cara, você está desempregado, não tem essa de palavra bonita. E nessa hora aí, é o seguinte, ou você vai torrar seu salário aí mandando currículo, pagando aí uns espertos que tem na internet aí que faz os tais dos outplacements, que vão procurar emprego para você. Eu também acreditei nisso, né? Também fui um otário em acreditar nisso, uma certa época. Paguei aí uma grana para caras que só faziam de conta que estavam trabalhando, sendo que não precisava de ter feito nada disso. O que eu precisava ter feito? Cultivar os meus contatos, os meus relacionamentos aí. E o LinkedIn é uma ótima ferramenta para isso. Então, como que você cultiva um contato no LinkedIn? Muito simples. Você pega e uma pessoa manda uma mensagem para você, por mais que a resposta não seja o que a pessoa espera, responda para ela. Fala, não, cara, no momento isso não me interessa, não encaixa aqui na empresa, quem sabe um dia tal. Mas você respondeu para o cara. Agora, você não responder nada para o cara é um problema. Por quê? Porque um dia você poderá realmente precisar dessa pessoa. E aí não é uma questão de vingança. É questão que eu chamo de educativo. Vingança é boa. A pessoa poderá ser educativo com você. Então, o que é? É um dia que você está precisando, que você está desempregado, aí você manda um currículo lá para a empresa do cara, daí por acaso você vê, pô, esse cara entrou em contato comigo um dia, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Oi, com aquele sorrisinho amarelo. Oi, tudo bem? Olha, me desculpa que eu não respondi tua mensagem 1 ano e meio atrás, porque eu entrou na minha caixa de spam, que eu já ouvi isso também, tá? Então, o que acontece? Não vai adiantar. Porque daí o cara vai ser educativo com você, ele vai fazer a mesma coisa com você, não vai responder para você. Tá? E ele está errado? Não. Mas o cara então está se mostrando ser egoísta, tal, etc. Não, não está mostrando ser egoísta. É que a pessoa vai olhar da seguinte forma: pô, quando eu precisei desse cara, nem para me ouvir, não quero nem vender, às vezes só queria conversar com ele, não me ouviu. Agora que o cara está desempregado, vem atrás de mim aí com um sorrisinho amarelo, etc. Então não adianta nada. Então, o que eu queria introduzir aqui no programa é isso, a questão da importância do contato contínuo, de preservar esses contatos.
E aí, Gouveia, como é que é a sua análise com relação a isso? Vou pegar o mesmo gancho, vou na sequência sua aí do LinkedIn. Como é que eu vejo isso, né, essa questão principalmente do LinkedIn? Eu acho que os profissionais, acho não, tenho certeza, os profissionais maduros, os profissionais um pouco mais experientes, do século passado, principalmente, têm dificuldade de entender novas circunstâncias, têm dificuldade de entender parte do que acontece. E aí, esse parte do que acontece fica muito próximo da gente. Então, pegando o gancho do LinkedIn, trazendo para o dia a dia não digital. Nós somos a média, as pesquisas mostram isso, a média dos 5, dos 7, dos 10, eu não costumo dar um número, mas existe um fato. Somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Bom, isso é irrefutável. E isso cabe a nós, profissionais, escolher também no ambiente profissional. O que acaba acontecendo quando nós estamos numa organização ou quando nós pertencemos a uma organização? É natural que você tenha mais proximidade com aquele segmento de mercado. É natural que você tenha mais proximidade com uma rede de profissionais que estão naquele segmento de mercado. Só que, às vezes, nós não paramos para pensar na importância dessa rede. Nós não paramos para pensar na importância dessas pessoas que estão à nossa volta. Então, uma primeira dica desse nosso episódio aqui, Experiência em Pauta, é: separe quem é você profissional do seu cargo ou da sua empresa. A rede de contato não é a empresa que você trabalha, é uma empresa que você trabalhou. A rede de contatos é a sua rede de contatos. A sua rede de contatos é diferente da rede de contatos do seu cargo. Eu já estive em cargos, em posições, durante a Copa do Mundo, por exemplo, que eu viajava às 12 cidades-sedes, me relacionava com todas as secretarias. Eu tenho uma coleção, me lembro que eu fiz uma apresentação, eu comecei a colocar os cartões que eu tinha, Cuiabá, na época da Copa do Mundo, Cuiabá, Curitiba, Manaus, Porto Alegre, Natal. A apresentação ficou só em cartões. Aí todo mundo falava, nossa, mas você conhece todo mundo. Eu tinha o cartão de todo mundo pelo cargo da multinacional que eu ocupava. E isso faz uma diferença enorme. E para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, nos dando o privilégio, você que está aí com 25 anos, com 30, com 32, comece agora a sua rede de contatos, os profissionais que te ajudarão ao longo da carreira, e ajudarão sim, começam a ser construídos por você. Não é, óbvio, faz parte do local onde você está, da empresa que você trabalha hoje. Mas é você que cultiva esses contratos, porque a primeira empresa vai passar, a segunda, a terceira. A sua primeira carreira vai passar, a segunda carreira, a terceira carreira, a segunda profissão, a terceira profissão. Isso, ao longo de tua jornada, ela vai passando. E falando agora para os 50 a mais, se fizermos uma reflexão, por quantos lugares nós já passamos? E vocês vão observar que a gente vai assumindo esse ambiente do nosso entorno. 2 pessoas, 3, 5, 7. E dá para fazer uma boa reflexão aqui. Quantas pessoas que trabalharam conosco 1 ano, 2, 3, 4, e que faz 10 que nós já não falamos com eles? Talvez nós não sabemos nem onde está. E essas pessoas um dia participou da tua vida, participou do teu dia a dia, caminhou com você alguns anos. Então, se está legal onde você está, mantenha essa média de onde você está, dessas pessoas no seu entorno. Se não está legal, não sou especialista, nem psicólogo em transição, eu costumo dizer para as pessoas: você não vai mudar se você não mudar o seu entorno. Ponto. Ah, mas o meu caso é diferente. Não é. Se você quer olhar a carreira, se você quer olhar um mundo diferente, se não está legal onde você está, não trocando o seu entorno,
você não vai mudar. E você vai reclamar que o mundo não é legal. O mundo não é legal porque você está num lugar que talvez não seja legal para você. Então, esse é o nossa primeira dica. A segunda, pegando o braço de novo do LinkedIn. Como que eu faço então para aqueles amigos, entre aspas, seguidores, conexões? Vale a mesma coisa, né? Quantidade de seguidor, quantidade de gente que você ganha lá um legal, depende. Eu brinco sempre, né? Faça um trabalho orgânico e sério no LinkedIn. Colocar uma publicação em qualquer mídia social e também no LinkedIn e ter um monte de acesso, um monte de curtida, é tranquilo. Você pega um assunto da moda, bota lá, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando da tua carreira. Nós estamos falando de contatos profissionais. Então, não é para ganhar seguidor, não é para ganhar like, não é para ganhar o quê? São pessoas que irão contribuir, são pessoas que irão somar com a tua jornada. E esse cultivo no LinkedIn, não se enganem. Aqueles relacionamentos que você mantém, uma parte o algoritmo faz para você. A outra parte você tem que fazer. Então, tem um trabalho a se fazer no LinkedIn. E um trabalho sério. Quem está procurando uma nova oportunidade, existe uma grande possibilidade dessa vaga estar lá. Você vai acessar, e aí, o planeta. Você, com o LinkedIn hoje, você acessa o planeta. O LinkedIn hoje te dá a opção, literalmente, de você trabalhar e atuar onde você quiser. Mas tem um trabalho que você precisa fazer, que é o seu trabalho. Quem é você hoje no LinkedIn? Ah, José Gouveia, mas eu não tenho LinkedIn. Amigo, começa agora. Quando terminar esse programa aqui, esse episódio, eu e o Garcia, crie um perfil. Ah, mas eu tenho um perfil que eu não acesso. Comece a acessar, comece a trabalhar. Isso vai ser uma condição importantíssima para o teu sucesso. Ah, mas eu estou bem empregado, eu estou de boa. Hoje, todos nós fomos contar as histórias aqui, as peripécias que nós já passamos na vida, as coisas mudam. Então, cuide das pessoas que estão próximas de você e cuide dos teus relacionamentos, por exemplo, no LinkedIn. Um outro item importantíssimo, né, das nossas redes de contatos. Como priorizar? O Francisco tocou num tema importante. Alguém me dá um oi, ou me dá um bom dia, ou me dá um cumprimento. Como é que eu me organizo? Não dá para dar bom dia para todo mundo, não dá para dar um alô para todo mundo, seja em qual mídia for. Você precisa saber o que você quer. Você precisa começar a se preocupar, começar a priorizar as coisas. Estou no LinkedIn, sou gerente de projeto. Quem você precisa no teu entorno? Outros gerentes de projeto. Gerentes de projetos de outros segmentos, gerentes de contratos, gerente de pessoas. Esse é o teu ambiente. Olha, eu me posiciono como um consultor. Quero iniciar minha carreira de consultor, mentor consultivo. Quem são as pessoas que você procura? Empresas de consultoria, profissionais que um dia estiveram em grandes empresas ou não, profissionais que construíram uma carreira. Por que isso é importante? Porque uma outra maneira da gente enxergar a nossa rede de contatos é o seguinte: o nosso desenvolvimento técnico do ponto de vista profissional e o nosso desenvolvimento humano. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida e desenvolvi foi sem querer. Nunca ninguém me disse, olha, cuida disso. Foi grandes mentores que eu tive. Grandes mentores. Profissionais que estiveram ao meu lado. E detalhe, você tem isso de graça. Às vezes um café, uma ideia, uma troca de ideia, uma mensagem, você aprende muito. Então, o profissional que cuida hoje da sua rede de contato, ele também usufrui profissionalmente dessa rede para receber e, às vezes, dar mentorias profissionais. E você tem, todos nós temos, a turma aí dos 50 a mais, tem grandes contatos, ou já tiveram, já montaram, já desmontaram, já construíram, já reconstruíram as suas redes. Então, usufrua dessa capacidade, dessa diversidade profissional, que é
procurar uma orientação. E hoje em dia, inteligente é o cara que procura ajuda. Esperto é o cara que vai atrás de atualização. A gente já acabou faz um tempo essa fase, essa parte da vida que nós somos tudo e que a gente não precisa de ninguém. Como você vê, Garcia, aí na tua carreira, na tua jornada, a rede de contatos servindo para orientar e servindo para mentorar os profissionais? Bom, eu vou falar uma situação que aconteceu aí faz pouco tempo. Mas antes, um comentário aqui sobre minha estada no LinkedIn. Eu, assim como você, fui um dos primeiros usuários do LinkedIn do Brasil. E como que a gente sabe disso? E já é uma coisa aí para quem está começando agora saber e tudo mais. É simples. Quando você olha lá o perfil da pessoa, vai estar escrito assim: www.linkedin.com/in/. Se tiver um monte de caractere lá com números, etc., significa que essa pessoa é relativamente nova. Se tiver algo mais próximo do nome dela, quanto mais próximo do nome dela, mais antigo ela é do LinkedIn. Então, o meu, por exemplo, é o seguinte. O meu é in/FA Garcia, de Francisco de Assis Garcia. Então, devem existir outros aí, Fernando, Alberto Garcia, Francisco de Assis Garcia. Recentemente eu descobri que tem vários. Quando eu era novo, não achava nenhum. Hoje em dia, no LinkedIn, tem vários. Né? Então, quando tiver mais próximo do seu nome, mais antigo aquela pessoa é do LinkedIn, porque é na época que você podia escolher. Né? Sim. Não tinha pensado por esse lado. Então, mas é uma dica. Então, o que acontece? Eu sou bastante antigo no LinkedIn. Eu ainda sou da época que o LinkedIn só existia em inglês aqui no Brasil, que não era nem no Brasil, nós acessávamos lá fora. E naquela época lá nós éramos convidados a participar do LinkedIn. Não era aberta que qualquer um ia lá e se cadastrava. Então só entrava quem recebia convite de quem estava lá dentro. Então isso, sei lá, 20 anos atrás aí, talvez um pouco mais, eu fui convidado por alguém, entrei, gostei e comecei a usar. Só que dentro do que nós estamos conversando aqui, eu já disse antes, embora tenha sido um dos primeiros, eu tinha uma vida muito louca profissional antigamente, então não tinha muito tempo de entrar no LinkedIn, ficar olhando, etc. Bom, você acabou de falar que você não tinha tempo? Pois é, então vamos lá. Eu estou falando de uma outra época, mais de 20 anos atrás, quando o LinkedIn não era o que é hoje. Ele era uma novidade e tinha poucos usuários. Então, para que eu ia ficar entrando todo dia para ver um negócio que não é igual hoje, aí, bombando, um monte de informações, grupos interessantes, newsletters. Não tinha nada disso naquela época. Então, eu não era um grande usuário. Passei a ser um grande usuário quando? Numa das puxadas do tapete que eu tive há muito tempo atrás também. Aí eu passei a olhar com mais seriedade isso. E foi aí que eu comecei a ter um exame de consciência também do tipo, eu não cuidei devidamente da minha rede de contatos. E a partir daí eu falei, preciso mudar isso. E comecei a mudar. Bom, também nunca me interessei em ser aí top voice no LinkedIn, ter milhares de seguidores, etc. Não me importei. Não era minha ambição. Não tenho absolutamente nada contra com quem tem essa ambição aí, atinge esse objetivo, mas particularmente não era minha. Agora, com relação a contatos, hoje em dia, como eu já estou numa situação profissional um pouco diferente, consigo ter um pouco mais de tempo, consigo me organizar. Então, diariamente eu dedico pelo menos meia hora para olhar o LinkedIn. Isso de segunda a sexta. Quando não mais tempo. Tá? Às vezes um pouco mais de tempo, porque daí eu começo a ler alguma coisa que eu acho interessante, começo a ver lá pessoas que podem, de repente, fazer parte do nosso grupo aí da TV Humana. Gouveia foi assim que eu puxei ele para cá. Verdade. Comecei a olhar lá o que ele fazia, comecei a olhar com um pouco mais de atenção e puxei ele para cá. E às vezes o que acontece? Eu também observo, pensando aqui em TV Humana, que hoje é meu grande objetivo aqui com
ter contatos, atrair pessoas e tudo mais, às vezes eu vejo quem coloca algum comentário em alguma postagem nossa da TV Humana. E um tempo atrás aí eu vi uma pessoa que fez lá um comentário, né, eu dei um like lá, da pessoa pediu para se conectar comigo. Ok, conectei. Vi que não tinha nem nada esquisito e tal, tranquilo. Aí comecei a ver postagens aí automáticas lá, quando o cara coloca no LinkedIn e vê a postagem lá, vem lá como sugestão de leitura, né? E uma delas aí o cara colocou um currículo muito defasado, que é um cara bem mais velho que eu. Colocou lá um currículo lá que em 1970 trabalhou lá com uma linguagem X de computador, tal, etc. Aí que eu peguei e fiz, eu exerci meu direito de contato xereta. Contato palpiteiro. Contato palpiteiro, mas no sentido de ajudar o cara, porque o cara estava desempregado. Aí entrei em contato com o cara, mandei uma mensagem e falei assim, cara, olha, somente no sentido de te ajudar, me manda teu currículo aí que eu gostaria de dar uma olhada nele, para daí te dar algumas sugestões. Alguém vai falar, mas, pô, como você é prepotente, Garcia. Não sou prepotente. Eu só tenho 45 anos de estrada, já trabalhei um pouco de tudo, e uma delas foi ser, entre aspas, headhunter. Então eu conheço um pouquinho. Não sou expert em nada, mas conheço um pouquinho. Aí o que, que aconteceu? Aí a pessoa me responde assim, olha, eu coloquei esse currículo aí, porque era o que eu tinha aqui, e eu estou sem tempo de redigir um novo. Aí eu achei ousado. Pô, tem um monte de cara aí que pagaria muito para fazer o que eu me propus para ele de graça. Eu não falei de cobrar e não ia cobrar nada, não. Ia fazer de graça mesmo. No sentido de ajudar uma outra pessoa. Então aí você vê aí que esse é um cara que não sabe tratar de um contato proativo ainda por Um cima, né? contato que quer ajudar. Ele não sabe tratar de uma ajuda. Exatamente. Por outro lado, eu já passei por situações aí parecidas, que é do tipo assim, às vezes eu estou precisando aí de um determinado produto ou serviço, e aí eu vejo lá uma empresa lá, vejo uma pessoa que trabalha na empresa e entro em contato com a pessoa. Pega e fala assim, fulano, olha, eu vi aí que você está na empresa X aí, eu estou precisando aqui desse produto aqui, tem alguém aí para você me indicar para me apresentar aí e tal, porque eu estou querendo contratar. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 10 dias, passa 5 dias, passa 80 dias, 90 dias, um ano e nada. E pasme, o cara é gerente comercial ou diretor comercial da empresa. Então, cara, só que daí você pode ter certeza absoluta que esse mesmo sujeito aí que não te deu atenção, a empresa dele está gastando dinheiro aí com o tal do marketing digital para atrair clientes. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o que eu estou querendo passar aqui? Que a arte de manter contatos é uma arte constante. E ela Sim. serve para N situações. Então, para quando você está precisando de alguma coisa, e mais ainda, que é o que um líder faz, quando você precisa servir alguém. Então, um conselho que eu dou até para. Outro dia também procurou um cara. O cara me procurou aí. Oh, eu vi aí que você é conselheiro de empresa, tal. Queria saber como é que é para eu poder entrar nessa área, porque eu vi que ganha bem. Bom, primeiro, eu falei para ele uma coisa para deixá-lo bem desanimado, né? Que é a verdade. Falei, olha, eu sou conselheiro de algumas coisas aí, eu não ganho um centavo. Só que, no entanto, onde que eu ganho alguma coisa? É justamente nisso que nós estamos falando. Manter uma rede de contatos ativa. Porque, de repente, você estende a mão para alguém lá, aí o cara gostou de você, você nunca mais sai do cara. Aí o cara precisa de alguma coisa, ele pega e vai procurar quem? O conselheiro. É nessa hora que você vai ganhar algum dinheiro. É nessa hora aqui você pode fazer uma consultoria, tal, daí você pega e fala, cara, agora isso daí eu preciso cobrar alguma coisa, preciso ganhar um dinheiro. Aí o cara vai te pagar de bom grado, porque você já ganhou a confiança dele, já viu o que você faz com ele.
Então, isso também faz parte da arte do contato. Sim. Então, com essa questão aí que eu estava falando desse rapaz aí do currículo, foi isso. Outro dia também aconteceu o seguinte: outra pessoa me pediu emprego. Não, porque eu estou desempregado, será que você pode me ajudar, me indicando aí para alguém, né, empresas que você mexe aí e tal? Aí que eu peguei e fiz. Olhei o LinkedIn do cara. Aí o LinkedIn começava com algumas coisas assim horrorosas, naquela parte do resuminho lá. Umas coisas assim horrorosas. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, cara, ó, eu vou fazer uma mentoria para você, eu não vou cobrar absolutamente nada para você, tá? Mas essa frase que você escreveu aí desse jeito aí tá horrorosa. Você precisa melhorar isso. Porque você escreve uma coisa desse jeito, aí o cara já toma um impacto negativo, não quer nem ler o resto. Aí falou, daí o cara lá na troca de mensagem falou, pô, o que você recomenda? Eu falei, escreve dessa forma aqui. Obrigado, tal, não sei o que lá. Bom, então, de novo, você está ajudando alguém. Aí hoje, esse cara aí, como era o caso desse rapaz aí, ele ainda era um cargo mais operacional, tá? Então era analista, alguma coisa assim. Não era um gerente, não era um diretor, não era nada. O detalhe é o seguinte, você nunca sabe o dia de amanhã. Então amanhã essa pessoa aí pode ser promovida, pode evoluir e tal. E se você fez o bem para ela, dificilmente ela vai esquecer. Porque num mundo aí onde muitos dão pedrada um no outro aí a qualquer momento por qualquer coisa, quando alguém estende uma mão, normalmente as pessoas gostam disso e têm um reconhecimento, eles guardam aquilo. Então, um dia no futuro, quando esse cara for um gerente, um diretor, alguma coisa assim, ele poderá te procurar para alguma coisa. Vai ver lá, pô, aquele cara que me ajudou uma vez lá, lembro que ele era conselheiro disso, tal, deixa eu bater um papo com ele, quem sabe ele me ajuda com isso aqui, né? O reconhecimento também por parte de contatos é algo que a gente tem que deixar muito claro aí para as pessoas. Ele é uma coisa muito difícil. Pode nunca acontecer um reconhecimento. Eu, hoje em dia, uma das coisas que eu faço é ser um link. Então, o que é um link? Eu junto a empresa ou fulano A com a empresa ou fulano B. E daí gera-se um negócio. E muitas vezes você gera aí conexões aí entre duas partes aí que podem resultar em coisas enormes aí do ponto de vista de negócio. Mas o tempo vai passando, daí chega uma hora que ninguém nem lembra que você que foi o responsável por isso. E Exato. muitas vezes não recebe nem um muito obrigado por isso. Isso tem muito. Tem muito disso. Mas Agora, puxando o meu. quando envolve o dinheiro, só para finalizar, vou ver, desculpa aí. Tranquilo. Quando envolve dinheiro ainda nesses links, é pior. Às vezes você começa a ganhar um dinheirinho aqui, depois ali, depois lá, depois lá. Aí chega uma hora que vem aquela frase tradicional que você precisa estar acostumado já e preparado. Não é bem assim, precisamos conversar. Veja bem. É isso aí. Bom, e aí, Gouveia? Não sei se eu respondi, se eu contornei Não, demais, mas sim. estou dentro do Inclusive, contexto aí que nós combinamos de falar aí, que é relacionamentos. e aí você colocou, né? Eu tinha colocado aqui para esse nossa experiência em pauta, olhar essa rede de contatos, né? Esse bem, esse ativo profissional, sob três formas, né? Somos a média desse ambiente que nós convivemos. Essa ideia da mentoria, do desenvolvimento dos pares, você aí ajudando, né? E às vezes de graça e sem pedir, que a gente olha para o outro e percebe, pô, esse cara está perdido, né? Às vezes um toque você salva a carreira do cara. E o terceiro tópico, não menos importante que esses, é acesso a oportunidades, que foi exatamente o que você colocou. E aí tem uma mensagem muito simples, eu, na minha carreira profissional desde pequenino, né? Faça o seu melhor sempre. Você nunca vai saber quem está te olhando. E às vezes isso vem de lugares que você nem sequer imagina. Eu vou contar, dá para a gente fazer um programa só sobre isso. Mas eu vou contar aqui algumas passagens. Pensa um garoto, né, molecão, trabalhando no piso de uma fábrica, e eu tive que disputar uma vaga e eu fui para engenharia industrial como técnico. E tinha uns trabalhos para fazer e eu sempre achei que trabalho é para
trabalho é para fazer. Eu nunca liguei muito que é fácil, difícil. Eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Numa dessas aí, tinha na época lá de telefonia, né, tinha uns containers, e eu gostava de mexer com aquilo. Tinha me desenvolvido, mas agora, naquele momento, estava na engenharia. Um belo dia, chega um cidadão, um dos grandes mentores que eu tive na vida, e falou, escuta, você se interessaria em trabalhar lá no Competence Center? Falei, sim. Se eu te levar, você vai? Vai. Então, imagina, eu tinha saído do piso de produção e dobrado o meu salário. Na questão dos 6 meses, eu sairia da engenharia industrial, que já era uma posição, assim, numa multinacional fenomenal, e eu ia trabalhar num Competence Center, num lugar bacana. Ia dobrar de novo o salário. Falei, beleza. Passado o tempo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Hoje eu tenho a dimensão do tamanho daquilo. Mas garoto eu não tinha dimensão do tamanho que era aquilo. Fechamos os negócios, beleza. Agora já tinha mudado, passado um tempo. Esse cara chega para mim, ó, vou fazer agora lá a sua requisição. Tinha uma ficha com carbono, fazia a requisição, vou requisitar você para você trabalhar com a gente lá no Competência. Falei, beleza, pode ser. Fábricas adotaram papel de requisição, tinha para tudo. Esse cara pergunta assim para mim, eu aprendi muito com esse cara. Esse cara pergunta assim para mim, você fez engenharia aonde? Falei, eu não tenho engenharia, não. Tá, mas o seu curso superior você fez aonde? Falei, não, mas eu não tenho faculdade. Ele é aquele cara muito espontâneo, né? Como assim você não tem uma faculdade? Falei, não. Mas você não me falou nada. Falei, mas você não perguntou. Você perguntou se eu queria trabalhar lá. E eu era um técnico, né? Garoto, mas com a produção, com um resultado altíssimo na engenharia. Na cabeça dele, ele comparou uma coisa com a outra. Poxa, esse cara aí é um engenheiro recém-formado e vamos embora. Falei, negativo. Falei, mas e agora não tem condições. Eu falei, paciência, né? Se não vai dar, não vai dar, né? Tranquilo, a vida segue, eu estou aqui. Ele falou, mas e o seu inglês? Que jeito que é? Falei, não fala inglês, não. Rapaz, mas o que você está fazendo aí na engenharia? Você não deu um curso em engenharia, você não fala inglês. Rapaz, você complicou a minha vida. Falei, olha, cara, obrigado, tranquilo, paciência, eu estou aqui, eu agradeço muito, eu fico até lisonjeado, né? Não sei quem é você, não te conheço, a gente tem uma relação aqui de... Você veio aqui um dia, viu o meu trabalho, acompanhou 2 trabalhos, 3 que eu fiz, já se passaram 6 meses, agradeço. Aliás, nem achei que você ia voltar. Mas aquele cara, né? E essa é a mensagem que eu quero passar aqui para o pessoal que nos acompanha. A sua rede de contato vai te abrir portas. E vai ter pessoas que vai te defender, às vezes sem te conhecer. Esse cara conhecia o meu trabalho. Ele conhecia o resultado do meu trabalho. E ele falou, se eu te der uma bolsa, você faz uma faculdade? Faço. Aí, na época, eu passei em 3 vestibulares, passei em São José dos Campos, Taubaté, Mogi das Cruzes, e aos 33 anos eu fui fazer uma engenharia, por conta desse cara. E essa engenharia, colei meu grau com quase 40 anos, mudou a minha vida. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar da importância de fazer. Faça bem feito o que você está fazendo. Tem sempre alguém te olhando para o bem e para o mal. E isso você pode fazer dentro da sua rede de contatos. Coloquei aqui um exemplo de uma pessoa que me defendeu sem me conhecer. Ele só conhecia o resultado do meu trabalho. Eu acho que esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha carreira, que a gente pode esperar de alguém. Como é que você vê isso, Garcia? Chegando aqui no finalzinho de mais um episódio de Experiência em Pauta. Então, o que você falou aí, também eu concordo plenamente, que é assim, só que eu antes, para falar do que eu concordo, tenho que falar da moda de hoje em dia. A moda de hoje em dia no LinkedIn também é o poço da choradeira. Não, porque ambiente tóxico para lá, chefe tóxico para cá, chefe não sei o quê, empresa ruim, não sei o que lá, retenção de talento.
Bom, minha forma de ver é muito simples. Se você não está satisfeito quando você está trabalhando, peça demissão e arrume um lugar onde se satisfaça. Simples assim. Ah, mas pô, não tem tanto emprego assim, então não fique reclamando, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda, que aí tem a ver com o que você está falando. Não importa onde você está, se o chefe é tóxico, se a empresa é tóxica, se não sei o que é isso, se é aquilo, etc. Faça o seu melhor. Porque você fazendo o seu melhor, a tua chance de depois ir trabalhar num local que não é tóxico, que não tem um chefe tóxico, seja o paraíso que você imagina na Terra, é grande. Agora, se no ambiente tóxico que você está, que o chefe é tóxico, tudo é tóxico, estou repetindo isso porque a gente vê isso 150 vezes por dia no LinkedIn. Estou certo ou Sim, errado? Tá? corretíssimo. E se você também fizer um serviço porco do que você minimamente foi contratado, você não tem diferencial nenhum. Então não importa que o ambiente lá era tóxico, o chefe era tóxico, todo mundo era tóxico. Você passou a não ter diferença. Você passou a fazer parte da média. Então, Exato. para completar isso daí que eu estou falando, vou pegar um exemplo. Alguns anos atrás eu trabalhei numa grande empresa aí financeira. Não interessa qual, mas o meu LinkedIn está escrito lá. Só descobrir qual é. Tá? E nessa empresa, um certo dia, nós tivemos lá uma palestra lá com um novo CEO da empresa. É uma empresa bem grande, tá? Uma palestra lá com um auditório, muitas pessoas convidadas, e eu, por acaso, também fui convidado aquele dia. E aí o CEO falou justamente a trajetória profissional dele. Ele tinha, na época lá ele estava o quê? Eu acho que uns 38 anos. Então, era uma pessoa bem jovem lá para os padrões da época, lá para ser CEO. Né? Aí ele falou assim, ó, eu comecei aqui na empresa como office boy. Lembra de office boy? Oh, Nem isso, mas tem aí muita empresa hoje. Acho que talvez uma ou outra aí talvez tenha, mas não se tem mais. Então, office boy, para quem não sabe, é aquele garoto lá que ajudava lá em algumas atividades de escritório, principalmente atividades para carregar alguma coisa. Seja um envelope, uma encomenda, alguma coisa assim. Então, ele levava de um lugar para o outro dentro do próprio ambiente da empresa, ou às vezes externo. E ele falou, e hoje eu estou aqui, alguns anos depois sou CEO da empresa. Aí o que ele pegou e falou lá para todos assim, é justamente assim, você deve estar se perguntando aí, como que eu cheguei a ser CEO? Eu cheguei a ser CEO fazendo o que eu faço da melhor forma possível. Então, simples assim. fazendo com amor. Então, se o cara mandava lá pegar um pacote aqui, sei lá, vamos dar um exemplo qualquer, da Lapa e levar lá na cidade de Tiradentes, eu fazia aquilo lá com o maior gosto do mundo. E fazia com a maior eficiência do mundo. Então, podia pegar lá, porque daí ninguém ia controlar meu horário, podia pegar lá e gastar 5 horas para ir lá, mas não, eu ia o mais rápido possível, entregava e voltava. Bom, e aí aconteceu justamente o que você está falando. Aí começou a ser observado, aí depois de um tempo lá alguém falou, esse cara aí veste a camisa da empresa, faz com dedicação, faz com zelo as atividades que nós damos para ele. Então, fulano, ó, você está promovido a partir de hoje para tal coisa. Eu continuo tendo esse zelo aí. Paralelamente a isso, ele também teve a carreira educacional dele. Então, ele foi estudando, fez colégio, terminou o colégio, entrou na faculdade, aí a empresa deu lá uma bolsa para ele na faculdade, nem lembro de quanto, se era integral, parcial, não importa. Aí fez uma pós-graduação, foi tendo outros cargos, cada cargo dele lá fazendo com uma dedicação ímpar. Aí chegou uma hora e falou, me tornei CEO. É assim. Agora, se você Exatamente. quiser ser se você quiser ser um vaso dentro da empresa, você nunca vai ser CEO. Simples desse jeito. Então, é isso. Exatamente. Eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje. Exato. Bom, obrigado para vocês que nos acompanharam. Um privilégio ter sempre vocês aqui com a gente na TV Humana. Esse foi mais uma Experiência em Pauta e hoje falamos de rede de contatos. Nosso muito obrigado e até breve. Até breve aí para quem nos assistiu hoje aqui hoje.